Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de posição relativa entre duas circunferências. Bem, a gente veio nessa última sequência dando uma olhada de posição relativa entre ponto e circunferência, posição relativa entre reta e circunferência. Se você não viu, volta um pouquinho nas aulas que são antes dessa que você vai entender. E hoje a gente vai olhar a posição relativa entre duas circunferências. Assim como a gente viu para ponto e para retas, eu tenho três casos aqui. Só que alguns casos eles têm assim desdobramentos, tudo bem? Esse primeiro caso não, esse primeiro caso é muito simples. Se eu tenho duas circunferências, λ1 e λ2, respectivamente com centros C1 e C2 e raios R1 e R2, o nosso primeiro caso é: essas duas circunferências elas podem ser secantes. No caso aqui elas são secantes. O que quer dizer isso? Que elas duas têm pontos em comum, têm dois pontos em comum. Então, duas circunferências elas são secantes quando elas possuem dois pontos em comum. Tá aqui a nossa figura. A λ1 e a λ2 elas se intersectam aqui em A e B. Tudo bem? Nos pontos A e B. As consequências disso aqui são a distância entre os centros, que eu coloquei de vermelho aqui e chamei de D minúsculo, ela é menor do que a soma dos raios. Se você pega R1 mais R2, né, essa soma dos raios ela é maior do que a distância. Justamente porque você consegue formar esse triângulo aqui, né? Poderia ser também o C1BC2, mas aqui a gente optou por C1AC2. Esse triângulo aqui é formado pelos dois raios e pela distância entre os centros. Bem, como isso forma um triângulo, quer dizer que um dos lados é menor que a soma dos outros dois lados. Então, D é menor do que R1 mais R2. Mas, além disso, D é maior do que a diferença ou do que o módulo da diferença desses lados. Tudo bem? Então, consequência do nosso primeiro caso, ou consequências do nosso primeiro caso. A interseção das circunferências é igual a um conjunto formado por dois pontos, no caso, A e B. Além disso, a distância entre os centros é maior do que o módulo da diferença dos raios e menor do que a soma dos raios. Vamos para o próximo caso? Vem comigo. Caso 2, pessoal. λ1 e λ2 são tangentes. Repara aqui nesse caso que elas são tangentes interiores e aqui elas são tangentes exteriores. Aqui porque uma está dentro da outra e aqui porque elas estão fora. Apenas com um ponto em comum, tanto aqui quanto ali. Nos dois casos, pessoal, os centros e esse ponto de tangência, eles são colineares. Então, C1, C2 e P são colineares. Aqui, C1, C2 e P são colineares. Consequências desses dois subcasos. Bem, a interseção é um conjunto unitário formado apenas pelo ponto P, tanto lá quanto aqui. E aqui, a distância entre os centros, chamada de D, ela é igual ao módulo da diferença R1 menos R2. Repara aqui, ó, D, essa distância, é exatamente R1, que vai de C1 até P, menos R2, que vai de P até C2, tudo bem? A gente coloca o módulo aqui para todos os casos possíveis. No caso aqui, se R1 tivesse um valor menor que R2, essa diferença seria negativa, entre módulo fica positivo. Então, não é o caso aqui para essa figura, tá? Mas para contemplar qualquer caso, módulo da diferença. E nesse caso aqui, pessoal, a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Repara que a distância C1 e C2 dá exatamente R1 mais R2, porque R1 e R2 estão pousados aqui sobre o segmento C1, C2. Beleza? Vamos para o último caso? Caso 3, pessoal, λ1 e λ2 são disjuntas. Disjuntas significa que elas não possuem pontos comuns. Aqui, disjuntas interiormente porque uma está dentro da outra. E nesse caso, disjuntas exteriormente porque a λ2, no caso aqui, está totalmente fora de λ1. Está aqui, ó, λ1 e λ2 por dentro, então disjuntas interiores, λ1 e λ2 por fora, então disjuntas exteriores. Bem, nesse primeiro caso aqui, quais são as consequências? A interseção entre λ1 e λ2 é o conjunto vazio. Além disso, a distância entre os centros, repara que ela é menor do que o módulo da diferença dos raios. Se você faz aqui, ó, R1 e R2, que é só esse pedacinho, sobra ainda a diferença entre os centros, aqui a distância, e mais um outro pedaço. Por isso ela é menor que a diferença, ou no caso aqui, que o módulo da diferença.
E nesse caso, a distância entre os centros ela é maior do que a soma dos raios. Se você pega R1 e soma com R2, ainda tem esse pedaço aqui para completar a distância entre os centros. Tudo bem? Bem, pessoal, esses são os três casos. Duas circunferências elas podem ser disjuntas, como você acabou de ver, tangentes, como no caso anterior, ou ainda, como no primeiro caso, elas podem ser secantes. Mas há ainda um desdobramento desse caso aqui, ó. Duas circunferências que são disjuntas, elas podem ser também concêntricas. O que significa? Que elas podem ter o mesmo centro. Imagina aqui que C2 e C1 fossem o mesmo ponto, né? A gente vai dar uma olhadinha nesse desdobramento desse subcaso aqui no próximo quadro. Vem comigo. Bem, pessoal, consequência daquilo que eu falei anteriormente. Agora, o C1 e C2, eles são o mesmo ponto. Então, eu tenho λ1 e λ2 concêntricas, ou seja, elas possuem o mesmo centro. Ainda são disjuntas se os raios forem diferentes. Ou seja, se R1 for diferente de R2, elas não possuirão ponto comum. Então, a interseção das circunferências é o conjunto vazio. E repara que a distância entre os centros dessa vez é nula. Por quê? Porque os centros eles são o mesmo ponto, né? Eles são comuns ali. Logo, a distância entre os centros é nula dessa vez. Ainda teria um último caso, que seria se R1 fosse igual a R2, né? Ou seja, circunferências com o mesmo centro e raios iguais. Na verdade, elas seriam circunferências totalmente coincidentes, né? A interseção delas seria a própria circunferência. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no exemplo para fechar essa aula? Vamos embora? Vem! Exemplo para fechar a aula de hoje, pessoal. Vamos encontrar a posição relativa entre λ1 e λ2 dadas aí no enunciado. Bem, primeira coisa, eu tenho que definir bem quem é o centro e quem é o raio de cada uma delas. Na λ1, o centro é 0, 0, né? Porque eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu não tenho ali x menos alguém. Na verdade, é x menos 0 e y menos 0, ambos elevados ao quadrado. Então, as coordenadas do centro, 0, 0. E raio ao quadrado é igual a 9. Logo, o raio é igual a 3. Então, aqui, ó, em λ1, eu tenho as seguintes informações. O centro é o ponto 0, 0 e o raio é igual a 3. Então, vamos chamar aqui de C1, 0, 0 e R1 igual a 3. Já em λ2, você repara que o centro está dado aqui também, porque ela está na forma reduzida, pessoal. Então, na forma reduzida, a gente consegue encontrar facilmente as coordenadas do centro. O centro 2 aqui, ó, 4, 3, né? X menos 4, Y menos 3, 4, 3. E o raio? O raio ao quadrado é igual a 4, então só pode ser 2. Muito bem. Agora, vamos calcular a distância entre os centros e comparar com a soma e diferença dos raios para saber em que caso a gente cai de acordo com o que a gente viu anteriormente. Distância entre os centros, pessoal. Distância de C1, C2. Basta fazer aqui a diferença entre as coordenadas e elevar ao quadrado. Ó. 4 menos 0, 4 ao quadrado, somado com 3 menos 0, 3 ao quadrado. Bem, a distância entre os centros, então, ela é igual a raiz quadrada de 16 mais 9, ou ainda a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Bem, se a distância entre C1 e C2 é igual a 5, a gente agora vai comparar isso aqui com quem? Com a soma dos raios e com a diferença dos raios. Repara que R1 mais R2 é igual a 3 mais 2, que é 5. Opa, bateu com a distância. Bem, se a soma dos raios é igual à distância D, né? Se a distância entre os centros é igual a R1 mais R2, isso significa que as nossas circunferências elas são tangentes exteriores. Eu vou colocar uma imagem aí do GeoGebra para você ver como é que ficam essas duas circunferências no plano cartesiano. A gente fica por aqui, até a próxima aula. Valeu, tchau!